vamos para a nossa segunda aula do nosso amiguinho Mickey, o Pluto. Começando no olhinho, nós estamos trabalhando com branco. Percebe que eu preenchi todinho o olho e fiz um sombreado com cinza lunar, como que fosse um leve contorno para separar e para dar um pouquinho de profundidade e de efeitos. Então coloca na tinta molhadinha, dá aquela esfumada bem delicada para dar um pouquinho de textura e volume, certo? Com o preto a gente preenche o restinho do olho do nosso cachorrinho, né? É o que vai dar expressão. Então, com cuidado para não passar dos limites, pincelzinho bem pequenininho, preenchemos com preto. No Pluto, na pelezinha dele, toda ela vai se repetir as cores, tá? A primeira cor que nós estamos usando é o amarelo limão. Todas as partes iluminadas eu coloquei o amarelo limão e ainda com ele úmido comecei a preencher com o amarelo cádmio, fazendo aquela leve mistura, aproximando as cores delicadamente, sem muita tinta, né? Preenche bem primeiro a fibra do tecido e depois vai invadindo o outro tom, fazendo o esfumado. Essa sequência de cores vai repetir no cachorrinho inteiro, tá? Toda a parte iluminada, amarelo limão, e preenche com o amarelo cádmio. No sombreado, eu trabalhei com o caramelo, primeiramente para fazer aquela sombra de separação dos detalhes, onde tem aquele risquinho, a gente vai pelas partes de trás sempre colocando um pouquinho de caramelo. Eu gosto de trabalhar sempre com a tinta molhadinha, que é mais fácil para fazer um esfumado bem misturadinho, bem agradável, não fica difícil de fazer. Caso aconteça de ficar um pouquinho seco já e a gente tem que dar uma mexidinha, pode retocar um pouquinho o tom de baixo, não tem problema, certo? Fica daí mais tranquilo para fazer as misturas se tiver alguma dificuldade. Com o cerâmica eu dou uma acentuada nessa sombra, só para dar mais expressão. Lembrando que esse risco foi pego da internet e ele está disponível na descrição, tá? Tem a primeira aula que nós fizemos a guirlanda, onde aprendemos os detalhes ali para dar o volume, a textura. E agora estamos completando com a segunda aula, onde estamos desenvolvendo o Pluto, né? Então está sendo muito gostoso e ele é muito fácil de fazer, ele é rapidinho. Então acompanha bem essa aulinha até o final, preenche, e a próxima aula a gente vai desenvolver então o Mickey para fazer o nosso trabalho completo, deixar tudo prontinho. Pode perceber que a sequência de cores ela vai se repetir no cachorrinho inteiro, então ele não é complicado, sempre sabendo que começa com o tom mais claro, vai escurecendo, preenche muito bem com as duas primeiras cores. E as duas cores seguintes são as sombras, que é o caramelo e o cerâmica, que você vai usar já um pouquinho mais ponderadamente, quantidades um pouquinho mais controladas. Quando eu faço a misturinha das duas primeiras cores, muitas vezes eu retoco o tom mais claro. Vocês podem perceber isso durante o trabalho, para não escurecer demais. Ele tem que ter uma certa iluminação e algumas vezes a gente na mistura acaba cobrindo um pouquinho. Nunca considere o teu trabalho errado. Ai meu Deus, eu cobri demais. Pode acontecer. É fácil de resolver, volta com outra cor, vai trabalhando. Se ela não pega muito bem enquanto tá molhado, deixa secar um pouquinho o teu trabalho, vai fazendo com calma, não se desespere. A pintura ela é muito gostosa e raramente a gente vai fazer algo que não tenha como consertar, né? Então isso a gente vai descobrindo na prática, né? E pintura é tão gostosa, uma terapia. O sombreado aqui, ó, vai definindo, separando as peças, as partezinhas, dá aquele volume bem especial
E isso a gente vai descobrindo com a prática, não é uma coisa que a gente nasce sabendo não, é muita observação, tá? Então, repare bem certinho nos cantinhos, nos locais onde eu tô colocando, e você vai perceber como é gostoso e fácil de pintar. Muitas vezes as pessoas me perguntam quanto tempo eu levei para aprender. Eu digo que a vida inteira. A gente nunca sabe tudo. Nós temos todos os dias aprendido e é muito gostoso isso, a gente ser humilde e saber que a vida da gente é constante aprendizado, né? Então, assim, eu não cheguei a fazer cursos de pintura, eu sou autodidata e é muita questão de observação. E isso, a prática vai levando a uns trabalhos cada vez melhores, né? A gente diz que perfeito mesmo nunca são, né? Nós somos humildes e a gente sabe que sempre pode melhorar. Mas a gente tem que valorizar cada aprendizado e sempre botar em prática, exercitar, é muito gostoso. Meu cachorrinho ainda tá úmido e houve a necessidade de uma iluminação extra, porque ele ficou um pouquinho escuro. Então a gente trabalha com branquinho, olha só como eu fiz. Largo o branquinho nos locais de iluminação, vou retirar o excesso do branquinho num paninho e só então faço o esfumado, para ser um esfumado leve, para não ficar muito carregado. A minha intenção não é deixar um branco aqui no meio, é clarear o tom. Então, colocamos a cor, tiramos o excesso do pincel e esfumamos bem. Quanto ao tamanho do pincel, ele vai variar, porque a gente tem disponível qualquer tamanho de risco. Tem gente que gosta de pintar pequenininho, outros gostam de pintar desenhos enormes, grandes. Eu amo grande também. Não tem necessidade de indicar, a gente na prática vê, tá? Aqui na coleirinha verde maçã, na parte iluminadinha central, completou com verde folha. E agora eu tô sombreando com verde musgo. O musgo ele pega só essa camadinha de baixo e mínima coisa ali dentro, o resto você já vai fazer uma sombra bem intensa. Olha só, vou usar o pântano, verde pântano, para dar profundidade da coleira. Ok? Então são 4 cores, verde maçã, folha, verde musgo e o verde pântano. Tá vendo que aqui ficam buraquinhos da guirlanda sem preencher. Eu preenchi agora ali pertinho da orelhinha dele. A orelha é toda preta, o narizinho, o focinho ali é todo preto, não tem segredo. Vai ter uma pequena iluminação por cima, com cinza lunar primeiramente e depois eu ainda coloco um branco para deixar mais intenso. Mas você tem que preencher o preto 100%, não ficar nenhuma fibra do tecido. Agora o cinza lunar. E para clarear um pouquinho mais, umas leves pinceladinhas com o branco, ó. Também uso o branco na coleirinha, para dar aquele volumezinho, pinguinho do olho, aquela iluminaçãozinha do nariz. É legal, são detalhes, pequenos detalhes, que fazem toda a diferença para o nosso trabalho. E o chão é o que tem de menos segredo ainda. É super fácil, é somente preenchimento de uma sombra marcada com o preto. Somente preenchimento. E o nosso Pluto ficou pronto. Delícia, né? Mais uma etapa concluída.